E pessoas da região que moram na Inglaterra relatam problemas causados pela paralisação geral, por causa da morte da rainha Elizabeth II. Estas imagens foram gravadas em uma praça em Londres, após o anúncio da morte da rainha Elizabeth II. O local ficou lotado e as homenagens se perderam de vista. Em lojas, a imagem de Elizabeth também é usada, celebrando a vida da monarca que reinou durante 70 anos. Estes vídeos foram gravados pela Priscila, santista que vive no país há 3 anos. Muito luto, os ingleses estão realmente devastados, a comoção aqui é grande, as reportagens o dia inteiro são só sobre o que está acontecendo com a rainha e, obviamente, a coroação do rei. Ela passou pelo Palácio de Buckingham para prestar homenagens e tirou esta foto da frente do palácio, tomado por flores e cartas de condolência à família real. Durante a visita, ela também presenciou a passagem do novo rei, Charles III. Eu vi mais simpatia para o novo rei aqui do que aversão, a verdade. Eu, quando fui ao Palácio de Buckingham, eu o vi passar e as pessoas acenaram bastante para ele e gritaram God Save the King. Então eu vi mais simpatia do que aversão. O Rafael também é santista e mora na Inglaterra há 16 anos. Ele tem uma visão diferente de como a morte da rainha colocou o país de luto. Alguns serviços sociais estão parados por 10 dias e isso está gerando até revolta em pessoas. A irmã de uma amiga minha, ela tinha uma cirurgia, não vai poder fazer a cirurgia porque os funcionários públicos não podem trabalhar nesses 10 dias. As fundações não vão ter dinheiro nessa época, porque está tudo parado. Então interferiu, mas a maioria dos comércios estão abertos, a gente não fechou. Ele gravou uma conversa com Anne-Marie McGann, que é contadora. Ele pergunta primeiro para ela o que ela acha de viver em uma monarquia. Ela diz não saber se a opinião dela valeria, já que a mãe dela é nascida na Polônia e é uma imigrante no país. Ela vê pessoas que apoiam a monarquia e esse tipo de governo, mas que isso não necessariamente cria uma cultura positiva, principalmente para quem não é britânico. Ele segue perguntando para ela sobre como se sentem as pessoas de classe média no país e como essa troca na coroa afeta a vida dessas pessoas. Ela acredita que precisa se separar a política da monarquia. Ela diz que Elizabeth foi uma mulher no poder, o que é incrível, já que não existem muitos exemplos de mulheres líderes. A monarquia é um exemplo legítimo e é triste quando há uma morte, mas a monarquia não tem um papel tão fundamental hoje como tinha antigamente. Ele também pergunta se ela não se sentia impactada pela morte da rainha. Ela diz que não, que ela morreu e agora os trabalhadores públicos não podem fazer nada por 10 dias. Ela completa dando um exemplo sobre os orçamentos que precisam chegar para as cidades e que podem ficar parados com a transição de governos. Ela finaliza que não entende por que a morte de uma monarca precisa paralisar o serviço público. Mas, por outro lado, diz que é ótimo para o turismo, para ver o palácio e dar o adeus à rainha, ter um senso de unidade.